Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. O mundo realmente agora tá num outro lugar, não dá para não ficar pensando nele com muita frequência. A única hipótese é parar de pensar nele de uma vez. É a única alternativa. Também dá para fazer isso. Aí essa eu acho que é uma super pergunta, né? Quando as coisas vão ficando mais agitadas, quando os eventos vão ficando cada vez mais vertiginosos, é sinal de que a gente tem que prestar mais atenção no que está acontecendo ou menos? Quando o jogo acelera a esse ponto, você fica cada vez mais focado, ou o mindfulness verdadeiro é você deixar o jogo fora aí para onde tiver que ir e você centrar dentro de você mesmo? Afinal de contas, não somos nós que dizemos que o que acontece fora é apenas um reflexo daquilo que nós temos dentro? Eu estava até para te perguntar, que eu tive a chance de, desde o nosso último encontro, ler o livro do Michael Singer. Já leu inteiro? Você passou na minha frente, você li metade. Eu imaginei que você não teria lido inteiro, inclusive. Não tive tempo. Porque eu acho que você... E você falou um negócio que ele falou, ele é bom, mas não tem nenhuma novidade. E eu achei interessante esse negócio porque eu queria entender melhor o que é não ter nenhuma novidade, porque realmente ele fala mais ou menos das mesmas coisas que ele fala nos outros livros, mas eu acho que ele bate exatamente nessa tecla da sua pergunta, que é qual é o momento onde você pega essa tríade que são o mundo externo, os teus pensamentos e as tuas emoções, e resolve dar um passo para trás e observar isso de um outro lugar e concentrar nesse observador. E ficar menos suscetível a esses momentos de, seja a volatilidade do mundo projetado por você, ou seja do teu pensamento, ou a forma como você reage a essas coisas, né? E me ocorre justamente quando entra nessa velocidade, nessa volatilidade externa, eu acho um excelente termômetro para você se dar conta que você pode estar realmente projetando essa volatilidade e um bom lembrete para você voltar para esse trabalho. Porque, cara, esse trabalho ele não tem muito meio do caminho, né? E quando você diz que ele é mais do mesmo, ele é a mesma coisa que falam todos os mestres. E o que todo mundo está tentando fazer eu acho, pelo menos e essa diferença talvez das leituras modernas, que você perguntou da última vez, que seja o Michael Singer ou um Alan Watts, ou um Krishnamurti, ou até o Yogananda, né? Que gastou tanto tempo falando do conheça de ti mesmo, que nada mais é do que isso. Bom, volta para trás, tira o externo, vê o que sobra, o que não é, vai pela via negativa, é uma das formas, é a única, não é, enfim. Tá. Gostei. Olha, eu acho que eu estou preparado para dizer exatamente o que eu penso de tudo isso, mas eu preciso não ser interrompido agora, porque é uma história que tem começo, meio e fim. Tá, então, então só vou encher meu copo d'água tá. aqui. Então tudo bem, para me preparar do que pode ser uma travessia de um deserto. Não, calma, não vai ser tão árido assim. Água pro não Snow, vai ser tão árido nem tão Snow longo. Pega um casaco, pega uma merenda. Não vai ser tão longo assim. Então vamos só recapitular um pouco aquilo que todos os mestres falam. Eles falam das percepções, dos pensamentos e das emoções. E o que o Michael Singer está falando é de como é incrível você poder virar um observador crescentemente mais testemunha, tanto das coisas que você percebe como sensações internas ou externas, tanto faz, dos pensamentos que vêm na sua cabeça e das emoções que você sente ou sentimentos, sem fazer muito bem a distinção entre uma coisa e outra,
não é tão importante assim. De qualquer forma, na medida que você vai fazendo isso, e você consegue ficar só no lugar da testemunha, você vai se reconectando com a base primordial de consciência, que é uma consciência, em última instância, infinita. Por quê? Porque a única coisa que gera a experiência de que a sua consciência é finita é o conjunto de conteúdos que tem nela. No momento que você vai saindo dos conteúdos, e inclusive saindo do conteúdo que está normalmente correlato à tua experiência corporal, você faz uma descoberta inacreditável, que, no fundo, você não tem uma solução de continuidade com a consciência infinita, que é a consciência. Então, você é como se você deixasse de ser a gota e você passasse a fazer parte do mar. Tá? Até aí tudo bem. Eu não estou falando, em princípio, nada de novo. Eu estou fazendo uma recapitulação aqui, eu não estou dizendo nada de novo. E, de fato, os mestres dizem isso em massa, e eu também vou nessa direção. Só que eu acho que isso é parte do que os mestres dizem. Tá? Ao que eu me refiro? Eu me refiro ao seguinte: quando você começa a fazer esse exercício de tentar ser testemunha, de tentar deixar para lá, ou manter uma distância daquilo que é a tua experiência local e entrar em contato com a consciência infinita, a tua experiência isso, ainda que faça sentido, é bem mais difícil na prática do que parece na teoria. E nós ficamos tentando fazer isso e tal, e há uma certa tendência a pensar assim, bom, eu sou um símio, ou eu estou fazendo isso há pouco tempo, o Michael Singer é uma espécie de Michael Jordan, e ele, de qualquer modo, está fazendo isso há 40 anos ou 50 anos, e por isso que ele consegue tão bem, e eu consigo isso só por intervalos e muito curtos e tudo mais. Mas é só uma coisa de eu continuar me exercitando, e eu vou chegar lá. Bom, pois bem, o meu ponto e o meu problema com esse discurso é que, na minha experiência e na minha crença, não é exatamente assim. Por quê? Porque para você conseguir fazer isso de uma forma consistente, você precisa de certas condições que não são exatamente dadas para um ser humano normal. E não são dadas para um ser humano normal, por quê? Por causa da configuração kármica dele. Tá? Então, em poucas palavras, é como se fosse assim. Você conseguir fazer isso quando o teu mar está sempre absolutamente confuso e atrapalhado, e um monte de coisas estão acontecendo e os tiros estão passando, você lida com intensidades de resposta animal, com tamanha frequência, que você, por mais que você saiba em algum lugar está a testemunha, você não tem as circunstâncias favoráveis para você conseguir fazer isso de forma consistente, ainda que isso seja a verdade. O que falta? Então vamos lá. Eu gosto de dizer isso, eu não sei se eu já disse isso aqui, mas eu quero dizer de novo se eu já disse. Para mim, a evolução depende de 2 pilares: autoconhecimento e mérito. Tá? Toda essa história que o Michael Singer falou, da testemunha e tudo mais, isso é autoconhecimento puro, e é isso mesmo. E não podia ser mais literal, autoconhecimento. Então você vai descobrindo aquilo que você realmente é, descubra aquilo que você realmente, quem você é, e o que você descobre é que você é consciência pura, vazia e infinita. Isso é o autoconhecimento. Só que é o seguinte, para você poder evoluir a ponto de viver a partir dessa conexão, você tem que ter mérito. E como é que você desenvolve mérito? Você desenvolve mérito na medida em que você pega todas as suas experiências e, na melhor versão que você consegue, você devolve para o sistema. O que os mestres falam, muitos deles falam, mas não todos, é o seguinte: na verdade, para você poder ir evoluindo, você tem que mudar a tua ética de ação. E você tem que escolher agir e se posicionar no mundo de uma maneira
muito específica para você poder acumular um mérito, a não ser que você já tenha acumulado de outras vidas e o teu karma já seja muito favorável, para que você possa, juntando com o teu autoconhecimento, chegar lá. Em poucas palavras, se você não tem uma bela ajuda sistêmica, e aí eu não vou entrar nos mentores de outros planos de realidade ou qualquer coisa assim, você não consegue realizar a verdade que está no Michael Singer. Então, o que eu sinto e que me incomoda? Eles falam muitas vezes, não todos, mas muitas vezes eles falam como se fosse uma coisa assim. É simples. E a impressão que eu tenho, e a crença que eu tenho, é que é simples para eles, porque eles já vieram nessa vida num estágio em que o karma deles já coloca eles num lugar em que eles funcionarem desse jeito é realmente acessível. E eu acho que para uma pessoa comum, típica, poder chegar nesse ponto, antes de mais nada, ela tem que se esforçar muito mais na elaboração de como é que ela se posiciona no mundo, antes dela poder ser uma testemunha. Fui claro? Foi. Eu acho que você foi claro, e eu acho que talvez tenha aí uma percepção diferente que a gente tem. Eu acho que esses três pilares que fazem, que seriam vamos chamar do santo graal, né, dessa nossa visita aqui, nessa encarnação, se ele colocado desse jeito que você falou, realmente parece um negócio inatingível para um ser terreno que veio aqui para passar por todas essas intempéries. Mas eu acho que cada uma delas, e isso é uma coisa que sempre foi interessante para a gente discutir aqui no Elefantes, que são quais são as formas de você lidar com cada uma delas independentemente, porque esse mérito que você fala, muitas vezes ele só pode acontecer no momento que você consegue quebrar um padrão muito forte que já veio em você. E vamos falar, por exemplo, até dos pensamentos. Se você tiver acesso a uma técnica que seja, chamado de self-inquiry, ou um questionamento de pensamento, né? Que já existe desde os Vedas, né? E depois, na era moderna, uma Byron Katie faz muito bem. E você, dali, começa a perceber, no momento que você começa a questionar um pensamento, que é uma crença sua, e quais são os desdobramentos desse questionamento, na forma como você vê o seu entorno, e aquilo por si só cria um círculo virtuoso, que é ainda num microcosmos daquele pilar. Aquilo, talvez, dê para você a sensação que você precisa para buscar o resto. Entendeu? Eu não acho, como você, que esse processo é fácil, que ele vai acontecer. Eu acho que tem um hiato gigantesco entre o que é ministrado como ideal do livro e o trabalho que precisa acontecer para se chegar ali. Claro que você pode ter uma experiência quase morte, onde você veja o divino, ou se veja fora do corpo, e que te ajude a, claro, catalisar uma experiência com plantas sagradas, ou com psilocibina, seja o que for. Mas ainda assim, não te tira do trabalho. Sim. Você vai ter que voltar aqui ainda e trabalhar com o teu entorno, trabalhar com as pessoas que estão à tua volta. E eu acho que esse galgar, esse trajeto, essa é a grande jornada que a gente vem viver aqui. Eu concordo. E eu acho que isso que a gente vem sempre conversando desde o início dos Elefantes, assim, nós estamos todo mundo aqui no mesmo lugar. Talvez a gente tenha, nesta vida ou na próxima, a vontade de conseguir chegar num lugar onde a gente transite dessa maneira muito mais, vou chamar de descolada dessas três, dessa tríade. Mas eu acho que tem pequenas vitórias nesse caminhozinho e a gente não pode abrir mão das tentativas de trabalhar cada um desses três independentemente. Eu concordo super com você. O meu ponto só é que quando você conquista um mínimo de autonomia nova a cada pequeno passo da jornada em relação às tuas percepções, os teus julgamentos, o que for, essa autonomia, ela, o mais cedo possível, ela precisa ser transformada em exercício dessa autonomia. O que me preocupa muito é que eu convivo com muitas pessoas que vivem uma profunda crise em relação à expressão delas no mundo. E aí elas começam a ler essas coisas e o processo no qual elas entram, na verdade,
é um processo que elas traduzem a coisa para elas mesmas da seguinte forma. Esse mundo aí fora é maia mesmo, é tudo uma ilusão, uma pegadinha. Eu já estava muito em crise com a minha vida no sentido concreto, então eu vou mergulhar nessa tentativa de ser uma espécie de yogi contemporâneo urbano e eu vou querer eu vou querer me engajar cada vez menos nas coisas do mundo, porque isso, de alguma maneira, é um sinal de que eu estou ficando evoluído. Mas essa é uma hipótese. Não, né? claro, mas assim, o que eu sinto é que para mim, o que complementaria o discurso do Michael Singer, e que eu fico sentindo falta, e que eu não sei se no fim do livro ele faz, e aí você me corrija porque eu não cheguei lá ainda, é uma coisa dizer, bom, o caminho é esse, e enquanto isso, assim, cada passo da jornada, aquilo que você conseguir descobrir e você conseguir se libertar, sinta-se responsável por trazer isso de volta como expressão para o mundo. Então, se você aprendeu e o sistema do work da Byron Katie, isso foi útil, já vai insistir. Eu isso acho com que eu a sua entendo irmãzinha. onde está o ponto que você briga mais, e eu acho que com o fundamento, que é descobrir cada um. Quando você descobre um desses mecanismos para vamos dizer, no caso de um questionamento de pensamento ou até lidar melhor com as emoções, que seja, você fazer desse o caminho. Né? Então, quando você se depara com uma dessas oportunidades, e aí pode ser alguma coisa que te ajude, como faz o Curso em Milagres, que é um reprogramação mental, seja que é justamente você lidar com o externo, ou você tenha um questionamento de pensamento, ou que você possa se aprofundar nas suas emoções através de psicanálise ou de uma imersão, regressão, seja o que for. E você dizer o seguinte, eu encontrei o caminho e parar ali. Que é o que o Steven Pressfield volta sempre a falar, né? Que é você ficar confortável com um dos estágios que o Adyashanti fala muito no livro dele, aquele despertar autêntico, que é quando você tem a primeira sensação de libertação, uma mini libertação. E o que é essa libertação? Não é a libertação não é o enlightenment, né? Não é a iluminação. O que é? É só despertar de um padrão muito forte que te prendia ali. De pensamento que seja. E não ser isso o guia da sua vida ali para frente. Mas eu queria depois fazer uma entrevista com vocês aqui, porque eu fiquei com várias dúvidas e várias questões que apareceram aqui nessa discussão. Mas só para entender um pouco mais, eu acho que a sua questão principal, quando você fala de mérito, as condições da vida dessas pessoas, que elas, seja quais foram, deixou o caminho mais tranquilo para que elas assumissem essa postura e que as coisas desenrolassem da forma como elas desenrolaram, para que elas possam virar mestres como Michael Singer e possam estar por aí contando um pouco da experiência deles. É isso, no sentido de uma vida que é mais Snow. Mas a gente olhando por aqui, da Terra. Eu sei, é isso, mas é mais simples e é mais do que isso. Assim, para mim, esse processo todo, quando a gente fala nesse processo da libertação da consciência, para mim isso significa basicamente você perceber os mecanismos que te escravizam e você ganhar autonomia em relação a isso. Tá? Certo. Agora, você ganhar autonomia em relação a isso não é simplesmente você observar os mecanismos. Você, uma vez que você ganha uma autonomia maior, você usar todos os mecanismos a partir da tua própria iniciativa mais livre, de volta no jogo. Então, o que eu quero dizer, por exemplo, as emoções. Entendi. Eu sou um pintor e as minhas emoções são as cores que o Criador me deu para pintar. Então, quando eu entendo melhor como é que o jogo das emoções funciona, seja através da psicanálise, da meditação, o que for, e eu não sou mais escravo dos meus complexos, isso não significa que eu, doravante, estarei sempre calmo e todas as alterações emocionais serão coisas cada vez mais distantes do meu ser, porque eu não preciso disso, porque, na verdade, a intensidade emocional é uma cor que eu coloco no meu quadro. E eu interfiro no mundo utilizando todas as emoções a hora que eu quiser, quaisquer que elas sejam. Todas elas estão aqui disponíveis para mim, como um ator. E a minha responsabilidade última é me engajar ao máximo no jogo com tudo que eu tenho.
E não ficar naquele lugar em que eu estou vendo o jogo de fora e essa é a minha libertação, entendeu? Mas É isso que eu acredito. E essa que é a sua principal contraposição à escola que o Michael Singer traz. Mas eu não acho que é contra, não é uma contraposição à escola. Eu não acho, não. Não é. Eu acho que até que ele está falando, é como se você... o jogo começa a partir daí. Ele não acaba aí. É isso. E muitos não conseguem... E o que eu acho Mas só que o conforto disso chama-se spiritual lifestyle. É isso. É disso que eu estou falando. Esse é o conforto perigoso. É o seguinte, eu cheguei num lugar, eu tive uma experiência, e isso, nesse caso, eu acho que o Adyashanti ele é espetacular nesse Despertar Autêntico, ele diz, não existe uma armadilha maior pro o ego, nesse lugar ele tem um conforto espetacular. É incrível. Que inclusive chama-se Golden Chain, né? A corrente dourada. Exato. Que é onde o cara te pega, te dá toda a base que você precisa para ficar numa superioridade espiritual em relação ao seu próximo, e como quem diz, você não tem condições chegou lá ainda. de chegar lá ainda, por isso você não me compreende. E eu acho que o jogo começa ali. E acho que eu proponho o oposto. O oposto é o seguinte, agora que você tomou contato com isso, pô, vamos tomar contato com as outras coisas também. E aí você vai se engajar numa jornada que você não quer voltar para trás, não quer ficar confortável em momento nenhum. Nunca mais. Não que você queira ficar um obcecado por iluminação, mas eu acho que a obsessão para você sair dos seus padrões ruins, né, eu acho que não é uma obsessão sempre é uma palavra pesada, mas assim, não é uma coisa ruim você aprender a observar e não só observar, colocar em prática aquilo que você aprendeu. E o jogo começa a ficar mais interessante, ele começa a ficar virtuoso. Né? E aí, quando você tem aqueles passos para trás que são inevitáveis, você poder ter os seus companheiros à volta te lembrando onde você se engajou e o que é importante no jogo. Por isso que é tão importante o que se chama aí de Mighty Companions, né? Que são seus companheiros de jornada. Porque se você voltar para o anterior, no padrão anterior, basta você voltar no jantar do Thanksgiving, no Natal, né? E ali você vai sempre poder lembrar de todos os padrões antigos e todo mundo tentando te convencer que o seu caminho tá, que não é muito diferente. Bom, enfim, vamos lá. Não vou... Mas eu acho que esse ponto, complementando para você, que eu entendi também, que o Bi falou, é que tem muitas pessoas que, exatamente porque estão navegando com o vento contrário, que estão tomando tiro, não conseguem, inclusive, chegar lá na porta, assim... Não conseguem dar o primeiro passo dessa corrida, né? Porque é isso que você falou um pouco, isso, né? Mas você sabe o que acontece? É a história do mérito. Eu preciso falar um pouco mais dessa história do mérito. Eu uso essa palavra para não falar outras coisas mais esotéricas, mas assim, a gente recebe ajudas invisíveis no caminho, tá? Mas sem as ajudas invisíveis, não dá. Assim como ninguém tem uma vida feliz sem grandes amigos, os Mighty Companions que ele diz. Agora... Como é que a gente conquista boas amizades, concretas ou invisíveis? A gente conquista boas amizades com a nossa atitude. Então, a história é bem isso. Aquilo que o Gol falou é tudo o que eu quero dizer. Quando as pessoas falam assim, não, li aquele livro, me deu tanto conforto, eu sempre tenho vontade de perguntar, e não te inquietou também? Porque tudo tem que te confortar e te inquietar em igual medida. Porque a evolução são as duas coisas em igual medida. Mais conforto e mais inquietação. E eu acho que o que mais incomodava o Bi, e eu entendo o porquê, e eu acho que a gente, durante nosso percurso... Primeiro, uma hipótese que me veio à cabeça outro dia aqui, interessante, que o Bi se deu conta disso há muito tempo. Há uns 30 e poucos anos, calculo eu. Só que naquela época ele não tinha com quem conversar esse assunto. É fato? Fato. Fato. E ele falou assim, bom, já que ninguém quer conversar disso agora, eu vou fazer Bom, ninguém quer sair da matriz, então deixa eu arrumar aqui, eu vou conversar com as pessoas que querem viver melhor na matriz. Que é um começo. E passou muitos anos falando isso. Agora que vem o Michael Singer e falou assim, isso aqui é a coisa, eu falei, pera um pouquinho. Tá louco? Eu esperei 30 anos, acho que vai poder falar desse jeito aqui. Não, senhor, calma. E eu acho que a gente que está nessa jornada, e eu falo por mim, não falo por mais ninguém, cada uma dessas descobertas que a gente tem, por um momento, a gente acredita que é a grande descoberta e que ela sozinha vai resolver tudo. E é inevitável, porque a gente se apaixona por aquilo. Porque o que a gente se apaixona é a sensação que a gente tem quando a gente descobre aquilo. Eu me libertei de um padrão. E aí você vai
conhecer uma outra coisa, você fala assim, agora me apaixonei por essa também. Mas, na verdade, não é uma ou a outra. Claro. É a somatória dessas coisas todas, que são as que a gente chama das chaves que vão se abrindo. E eu acho que aí, quando o Bi fala do mérito, você, pra você poder pegar o vento de popa, você tem que primeiro construir o barco e construir uma vela. Aí sim vem o vento. Sim. Mas tem uma base Sim, para você fazer antes. Sim. Isso, e eu acrescentaria mais uma coisa. E ainda por cima, tudo isso que nós estamos conversando, compartilhando e vivendo, se dá num momento do mundo onde provavelmente a gente vai ver as coisas mais complexas que aconteceram nos últimos séculos. Nós estamos todos misturados e, de qualquer modo, nós sabemos que essas coisas que nos interessam a Michael Singer, Alan Watts, tudo mais, são coisas para poucas pessoas. Então, mais do que nunca, você pegar esses conteúdos, essas experiências, e você lidar com isso como se você estivesse debaixo de um mango tree no meio da Índia 2000 anos atrás, é completamente alienado. Hoje em dia, quem está vivo tem um dever e um destino ativista. Estamos todos nos relacionando de uma forma muito intensa e é óbvio que qualquer evolução que a gente precisar fazer que seja efetiva, ainda que seja muito modesta, envolve o maior número de pessoas possíveis, mas tem que ser de um lugar verdadeiro. Então, o que acontece? Esta não é uma vida da contemplação. Essa é uma vida da ação. Temos que ser todos ativistas da libertação. Ativistas da maior verdade que você conseguir alcançar a cada momento. Eu queria trocar até por uma palavra mais simples. Curiosos. O que a gente perdeu, não sei nem se teve, né? Mas eu acho que essa curiosidade de questionar, ao invés de você herdar todos esses padrões, herdar todo esse formato, sem questionamento nenhum, um formato que está claramente equivocado, pelo menos como espécie ele não está funcionando muito bem, e mais do que isso, esquece a espécie, o ser humano passa a maior parte do tempo tentando ficar bem. Predominantemente é isso. Né? Ou não? Sim. Então, nesse processo e isso acho que o Michael Singer fala muito no livro, né? Nessa tentativa de ficar bem, é sempre com mudanças externas. E a curiosidade existe uma outra forma? Será que vale a pena eu me engajar e gastar um pouco da minha energia tentando entender quais são esses mecanismos que eu tenho de contato com essas coisas que estão me tirando, estão criando a minha volatilidade interna? Como é que eu mudo essa volatilidade interna? Talvez questionando o padrão que eu herdei. Então esse ativismo, ele não é um ativismo para fora, é um ativismo para dentro. Mas é um ativismo que é ativado, digamos assim, é dinamizado pela relação constante com as coisas em volta, de uma maneira em que você se autodesafia o tempo todo. Eu volto sempre para aquela história, né? Você vai testar o quão evoluído você está quando você vai visitar seus pais. Tá? Então, visite seus pais. Eu queria... Esse é o detalhe. Não adianta só meditar. Medite e visite seus pais. Converse sobre Michael Singer com a sua mamãe. E aí você vai ver quão bem você está indo. E essa é a evolução verdadeira. Teste tudo aquilo no calor da batalha. Então, porque a gente começou a conversa aqui com uma pergunta, né? Que era, em tempos como esse, se vale a pena a gente ficar mais agitado ou se voltar mais para dentro? Qual era a pergunta? Se você tem que prestar mais atenção no que está acontecendo ou menos. Então, e daí o que eu vejo aqui que a gente chegou num certo paradoxo, porque o que eu acho que eu estou entendendo, que também você estava falando, Gol, é dessa olhar curioso para dentro, de olhar de que forma a gente pode mudar o interno. E do que eu estou sentindo que o Bi está falando é que tem uma ideia de conectar o caos do externo com o nosso caos interno. Conectar utilizar, eu acho que o que ele está sugerindo. Utilizar o nosso caos interno
e relacionar ele com o caos externo e deixar esses caos se relacionarem sem essa busca. Eu acho que é a mesma coisa, e vou te falar por quê. Daí você me corrige, ver se faz sentido para você. Se você assistir a uma guerra, né, ou alguém passar do seu lado e gritar no seu ouvido, são todos movimentos que estão acontecendo, em teoria, fora de você. Como aquilo vai interagir, onde aquilo vai, qual é o gatilho que aquilo vai apertar em você, o mesmo evento, para cada um, vai ter um significado diferente. Então, o modo de interação com aquilo, você está atento ao que está a 5.000 quilômetros de você, seja uma notícia do que está acontecendo lá, ou que está ao seu lado no teu dia a dia, é a mesma coisa. Você concorda? Claro. Então, o que eu sugiro, eu estou entendendo o que o Bi está falando, e eu acho que a minha resposta para a pergunta dele é sim, vale a pena você usar qualquer coisa que esteja fora, você está atento, não só do ponto de vista do evento que ocorre fora, mas como aquilo está ocorrendo dentro de você. Claro, e o teste final é você transformar essa mudança interna numa expressão de novo para fora, onde você faz o jogo dar a volta. Exatamente, porque aí começa a fazer sentido o propósito está aqui, porque Claro. A história de você chegar num lugar e falar assim, não, eu tenho que estar agora inserido num contexto, que o Michael Singer diz muito isso, que eu acho que incomoda mais o Bi, eu tenho que estar ali na minha mata, no meu templo, longe, mas ao mesmo tempo ele foi um cara que foi ser um empreendedor e tudo mais. E eu acho que o legal do jogo é esse processo de retroalimentação. Sim. Como isso trabalhou em mim, como transformou, como eu devolvo. Perfeito. E essa transformação, que na minha opinião tem chance de proliferar virtuosamente. Claro. E eu acho que o Bi sempre traz de um jeito ou de outro é isso, né? Como é que você devolve para o mundo com força, né? E não do lugar do brócolis iluminado. Aí, falando um pouco, na vida do Michael Singer, né? Quem acompanhou a história da vida dele, você vê que ele faz coisas até bastante incríveis, ele tem um impacto muito maior do que a média das pessoas. E pela descrição dele, que não temos nenhum motivo para não acreditar que seja bem assim, porque esse é um cara íntegro, autêntico, sincero, eu acho. Né? Ele fez isso e teve o máximo de impacto quase como se ele não tomasse decisão nenhuma. Quase como se as coisas acontecessem através dele e ele não brigasse com o fluxo das coisas. Meu ponto todo é que interagir de volta com o cosmos desse jeito que ele fez e ter o impacto que ele teve a partir desse lugar é por causa de um estágio kármico que ele está, que é muito raro. Então, o que me incomoda é que ele foi muito autêntico ao descrever a experiência dele, o testemunho dele é esse. Só que, crianças, não tentem fazer a mesma coisa em casa. Não vai funcionar. O que ele está dizendo é basicamente o seguinte, é como se o Pelé chegasse para você e falasse assim, não, jogar bola é fácil. É isso. Olha eu fazendo a embaixadinha aqui. É isso aí. Não, é só Mas eu fazer acredito, livro com 3... Mas eu acredito que tem, claro, os chamados naturais, e tem muita coisa que dá para você aprender. Você não vai jogar como o Michael Singer? Talvez não seja essa a sua encarnação de já vir com muita coisa de fábrica. Mas talvez o processo da sua alma seja diferente, seja um processo de aprendizado, seja um processo mais longo, e seja de tentativa e erro. E eu acho que talvez seja até mais interessante. Eu acho que sim, e eu acho que sim, né? Ele é só uma grande inspiração, mas eu gosto muito disso que o Bi trouxe, eu acho que você conseguiu resumir muito bem, e eu aqui na minha mente leiga estava pensando aqui que a gente fala muito dessa coisa do olhar para o interno e de tentar pegar essas coisas que estão acontecendo no externo e ver como transformam a gente. O que eu estou sentindo nessa conversa aqui, que também é como é que a gente devolve e no fim não está nem no externo e nem no interno, está na ponte, né, entre as duas coisas. Como é que a gente fortalece essa ponte que traz e que devolve, e como é que a gente devolve com força? Porque no fim é isso que a gente tem falado muito pouco. É que eu acho. A gente fala pouco. O que eu trago é assim: existe muito do discurso de como se comportar, de como se posicionar no mundo e tudo mais, que é uma coisa que era a coisa mais forte que vinha da antiguidade.
os antigos e a própria filosofia antiga se preocupava muito em descrever como viver. E muito menos, ainda que tivesse presente não só no Oriente, mas mesmo no Ocidente, sempre existiu essa linha que descrevia o segredo, digamos, da porta do fundo da consciência. Tá? Mas uma ênfase que os antigos davam muito grande a respeito de como se posicionar, como viver, como se relacionar com o outro, como estar no mundo e tudo mais, o que é você viver a vida certa. Isso eu acho que é uma coisa que está muito diluída e que precisa ser acrescentada, porque, em poucas palavras, é como se fosse assim, é totalmente diferente você aplicar essas coisas, sendo um nativo dos Estados Unidos que nasceu nos anos 50, em algum lugar, ali no momento histórico mais tranquilo de todos os tempos, no país mais rico e calmo e poderoso de todos os tempos, e você chegar e pegar o livro dele e você ter nascido no meio de uma guerra civil num país... entendeu? E dizer, não, deixa, let go. Né? Quando o que você precisa fazer é decidir ali se você vai pegar no rifle e dar um tiro, se você vai roubar aquele supermercado para conseguir comer ou não, e você dizer assim, não, eu vou deixar ver... O Bi está falando que não dá para você pular da base da pirâmide de Maslow para o topo sem passar pelo meio. É isso. Então, se você não tem o talento do Pelé, o melhor professor de futebol vai te ensinar a biomecânica da perna. E é útil para você aprender a biomecânica da perna. Então, e talvez, nessas metáforas, quando o Gol estava falando do Pelé, eu pensei, talvez o melhor professor, e a gente tem alguns exemplos disso na espiritualidade, são os caras que vieram, né, o melhor professor de futebol é o cara que realmente era um perna de pau, o não natural total, e conseguiu em algum lugar, conseguiu jogar... Eu tenho um exemplo muito bom que eu gosto, que é o Wayne Dyer. O Dyer é um cara que, até 60 anos de idade, ele lutava com uma série de vícios, ele era alcoólatra, ele era extremamente reativo. Sim. E só no momento que aquilo tudo começou a incomodá-lo, em relação até às relações mais próximas dele, família e tal, que ele começou a se aprofundar mais no Tao Te Ching, começou a interpretar melhor as leituras, começou a aplicar no dia a dia. Ele vai falando muito dessa transformação dele. E por isso que eu acho que não tem idade, é o momento que aquilo... E aí a gente pode falar que agora, esse momento que a gente vive agora é muito propício para isso, porque é um momento de profundo incômodo em todos os aspectos, seja nas tuas relações mais próximas, ou seja, no que você assiste, né? Para buscar coisas diferentes. E ele foi buscar ali e se aprofundou. Ele entrou num tema e se aprofundou demais. E aquilo lhe levou... Foi uma conexão para outras coisas que ele foi descobrindo depois. Ele tem uma relação muito profunda depois com o Curso de Milagres. Ele tem uma relação com Byron Katie. Ele foi fazendo esse caça ao tesouro. Ele foi montando as peças que ele precisava para entender como ia ser o relacionamento com o todo depois. E o que é lindo... Ele não nasceu de fábrica com nada disso. E o que é lindo, ele fez a trajetória dele e ela é completamente única e ela é completamente inteira. Então, quando você é uma pessoa inteira e você se lança na vida, o que é espiritualidade? Você falou na espiritualidade, cada dia que passa eu tenho mais problemas com essa palavra. E uma das razões é que tem sílabas demais. Eu não gosto de uma palavra que tenha tantas sílabas, não soa bem em português. Né? Então, para mim, o que está por trás disso é uma ideia central. Se a gente tivesse que dizer uma ideia que é característica e que define o espiritual, é a ideia de que a gente pode evoluir em algum nível. Tá? Isso aí. Evoluir. Então, nós estamos falando de como nós evoluímos. Então, se você em alguma medida não se sente um girino, você deveria começar se descobrindo o girino. Para você poder virar um sapinho. Você vira um sapinho, e quando você vira um sapinho e você coacha para a lua, na beira da lagoa, você já faz parte de um coro cósmico.
dentro desse pântanozinho que é pequenininho, diante dessa imensidão onde a gente está inserido. Então, o começo dessa história é você buscar sempre algum lugar de aprendizagem, de evolução. Como é que eu me torno uma pessoa melhor? Como eu me torno uma pessoa mais viva? Como é que eu interajo melhor com as pessoas? Como é que eu me torno alguém que, quando olha para si mesmo do passado, diz, nossa, quanto que eu andei? No fundo é isso. E é isso que eu queria perguntar para vocês, porque falar um certo clichê aqui para fazer um ponto e fazer uma pergunta para vocês, que é: os animais nascem e morrem sem querer ser animais melhores, né? Eles nascem, têm uma vida aqui, instintiva, e morrem. Nós somos dotados dessa meta-avaliação do que é a gente estar aqui. Vocês acham que é possível a gente vir para o mundo e evoluir simplesmente, naturalmente, sem a gente, sem nos cobrarmos que nós deveríamos estar evoluindo? É possível viver uma vida espiritual sem a meta-análise dessa evolução? Bom, você fez uma das perguntas mais difíceis que você já fez nos elefantes, eu acho. Tá? Parabéns pela pergunta. Essa pergunta é uma pergunta 5 estrelas. Eu consigo dizer uma parte, a outra parte eu preciso parar para pensar. Você falou um negócio incrível. Assim, o quanto que nós estamos sendo humanistas, o quanto que só nós entramos nesse game, ou o quanto que esse game faz parte das outras espécies. O que eu acho, o que eu consigo dizer, tá? Eu acho que é assim. Em geral, minha observação, nós evoluímos em grande medida, depois de um certo ponto na vida, por causa do desconforto, por causa da dor, tá? Então, o que acontece que eu observo nas pessoas é, há um desconforto, esse desconforto faz com que a tua expressão natural, instintiva, não esteja funcionando, você entra em crise, aí você começa a olhar o que você está fazendo. Se nada dá errado na sua vida nunca, nada te frustra, você nunca vai olhar para você. Tá? Um bebê, ele vai e ele se põe para fora em todos os impulsos e ele não faz autoconsciência. Em alguma medida, alguma coisa vai não ser do jeito que ele espera e aí ele começa a se olhar e pensar nos próprios impulsos, nos próprios desejos e tudo mais. Né? Eu me arrisco a dizer, e isso daí não sou eu falando, tem filósofos que sugerem isso, que se você tivesse poder infinito, você nem pensaria. Tá? Se o seu poder fosse infinito, você nem desenvolveria o pensamento. Tá? O pensamento já vem do fato de que você não consegue transformar em ação tudo aquilo que você quer. É uma ideia interessante. Tá? Não vamos por aí, mas é só um começo. De qualquer modo, você tem um tipo de desconforto, dor, aí você muda. Vem uma consciência, você muda alguma coisa em você e você evolui, certo? Muito bem. Em geral, no momento que você faz essa adaptação, a tua expectativa é parar naquele novo platô e aí você vai. E aí você vai, belo e fagueiro, até a próxima dor. E você faz isso de novo. Minha observação é, as pessoas vão assim, de dor em dor, e pequena mudança em pequena mudança, sempre com a expectativa de o mais cedo possível parar com esse dirty business que é a mudança, até que acontece uma coisa nelas muito fascinante. Elas param e elas fazem um insight a respeito do que foi esse processo todo até então. E elas se dão conta que o nome do jogo é a mudança e a evolução. E na hora que elas começam a entender isso, elas começam a se transformar proativamente. Antes mesmo de vir a próxima dor cavalar, ou a próxima grande frustração. E aí elas entram voluntariamente no processo de evolução contínua. E elas começam a ver a vida como uma evolução contínua. Então isso é como se fosse um processo quase de lagarta para borboleta na vida das pessoas. Eu não tenho nenhuma experiência direta de que aconteça do mesmo jeito com os animais. Mas
eu acho que os animais, em alguma medida, eles também aprendem, eles também evoluem. Eu não saberia dizer o quanto nem de que forma, mas eu suponho que seja alguma coisa próxima com essa primeira descrição que eu fiz das pessoas. E a gente acredita que não tenha nenhuma meta-análise envolvida, né? Porque pode ser que tenha. Pode ser que tenha. E a gente não tem acesso. Não sei. O Gô está pensando em alguma coisa muito divertida. Na verdade, eu estava pensando na pergunta dele, que é uma pergunta de quem claramente começou a ler o livro do Alan Watts. Mas eu posso fazer sim. Mas deixa eu só tentar. Quando você fez a pergunta, que é uma pergunta que eu me fiz, então eu me relacionei muito com ela, porque e me veio uma analogia, e eu falo um pouco baseado na minha experiência, que eu acho que é parecida com a sua. Eu acho que nós, diferente dos animais, nós viemos para cá, nós somos... Eu vou fazer uma... Sabe aquela bicicleta que veio desmontada? Mas o truque é que falta uma peça. Uma correia. Só que não é uma peça que impede a bicicleta de andar. É só uma peça que... Só que tem um jeito de você começar, talvez, questionar se aquela bicicleta pode andar melhor. E tem um jeito de montar a bicicleta de um jeito que ela flui bem. Só que dá para andar na bicicleta com ela capenga. Só que ela veio capenga. E se você realmente não questionar em algum momento, você vai conseguir andar, mas vai andar com ela mal. O que, para alguns, aquilo está ok. É o que veio, isso aqui é dado, eu vou andar com ela capenga, está doendo um pouco, vou sair com dor nas costas, meu joelho vai pegar. E tem gente que vai olhar e fala assim, cara, não é possível, deve ter um jeito de andar melhor nessa bicicleta. Isso aqui está me incomodando demais. E aí começa a perguntar, e vai se especializar. Será que falta uma peça? Será que eu posso montá-la de outro jeito? Eu tenho muita curiosidade desses momentos onde as pessoas têm esses insights de que talvez possa haver o better way, que chamam, né? Uma maneira melhor. Né? E eu estava assistindo uma entrevista, que está no Netflix, inclusive, da Viola Davis com a Oprah. Você assistiu? Eu passei acho que para mim. Para você. Eu vi, mas não assisti, não. Que a Viola Davis, ela acabou de escrever o livro de memórias dela, né? E um pouco do que aconteceu com ela, claro, comigo em uma instância muito diferente, mas acho que a base é igual. Ela recebeu um plano de montagem da bicicleta, né? E ela foi uma menina que teve uma infância muito sofrida. Ela nasceu, não sei se ela nasceu, mas ela cursava a escola no estado de Rhode Island, que era um estado na época predominantemente branco. Ela era uma das poucas afrodescendentes, e ela conta no livro, inclusive logo no início do livro, ela conta que ela, quando tocava o sino da escola, ela agarrava as coisas que ela tinha e sempre, todos os dias, tinha que sair correndo muito rápido, porque jogavam coisas nela, xingavam ela de todos os nomes possíveis. E é essa menina de 8 anos que é a referência que no momento onde ela ganha o Oscar, né, ela, na cabeça dela, aquilo é o pote de ouro que estaria no final do arco-íris, e o vazio imenso começa a partir daquele momento. Né? Então eu acho que muitas vezes a dor que faz a gente mudar não é uma dor óbvia. Ela pode surgir do lugar que você menos espera, e muitas vezes pode ser da fartura que você sempre imaginou que ia curar essa dor. Então, enfim, não sei se e essa história foi lindo o que você falou, inclusive, porque essa sua imagem da peça que falta da bicicleta me remete muito ao que eu quis dizer com o defeito na nossa última conversa. Nós somos bicicletas de alta performance com defeito. E nós o tempo todo estamos sentindo assim, se a gente não tivesse, se tivesse essa peça, se acertasse a regulagem, o que eu não conseguiria fazer. E é por isso que eu sinto que, para além de todos os insights e todas as descobertas, mais importante é a ternura. Mais importante é a alegria. Então, em caso de dúvidas, traga ternura e alegria para o mundo. Porque isso já é uma forma gigantesca
de você fazer aquilo que eu chamo de mérito. Todos nós somos bicicletas com defeito. Todos nós somos cambaleantes na nossa jornada e temos vislumbres do traçado retilíneo e veloz que nós seríamos capazes de fazer. Então, se você consegue ter essa ternura com você mesmo, com o outro, e você traz essa luz de alegria, de diversão para essa experiência que é, na verdade, confusa e desconfortável sob muitos pontos de vista, você já está fazendo muito nesse processo todo. Concordo. Tá? Leveza. E eu acho, Snow, que eu vejo muito pela minha trajetória, a gente tende a acreditar que quanto mais adereços a gente colocar na bicicleta, melhor ela vai ficar para andar, né? E ela só fica mais pesada no fim. E esse era o ponto que eu queria trazer, que me fez fazer essa pergunta, que é a pergunta das pessoas que começam a ler o livro do Alan Watts, mas também é uma pergunta que eu acho que eu e você, Gol, a gente é muito parecido. Eu acho que o Bi, talvez um pouco menos até, que nós gostamos de ficar procurando o defeito da bicicleta. A gente gosta de ver como é que a gente tuna essa bicicleta melhor. A gente faz isso por prazer. Eu acho que é um grande entretenimento das nossas vidas, é ver como a gente deixa essa bicicleta funcionando melhor. E isso eu acho que tem uma questão que a gente podia chamar de espiritualidade, então de aprofundamento, mas também eu acho que é o que a gente gosta de consumir, a forma como a gente gosta de estar no mundo. Eu, por exemplo, que não gosto de futebol, eu falo que esse é o meu Corinthians, é o jogo que ouvi esses conteúdos. É a minha forma de consumo preferida e não é um consumo diferente dos outros. O meu ponto é, eu às vezes sinto, e falo por mim, que eu posso estar procurando demais esse defeito na minha bicicleta e não estar olhando, não estar aproveitando a descida da ladeira com a bicicleta capenga. Eu acho que eu queria separar o que você falou em duas coisas. Eu acho que tem uma parte, sim, que a gente gosta de procurar, mas são, assim, eu diria que é mais vão mais na linha de viver melhor no Matrix, tá? Eu acho que isso é uma curiosidade que a gente tem, enfim. Eu tenho uma outra parte que, para mim, eu acho que é quase uma questão de sobrevivência, ou para o não enlouquecimento, que é, no meu caso, eu não tenho como andar com a bicicleta capenga, porque eu preciso, de alguma forma, para poder experienciar a vida de uma maneira plena e não cair num mecanismo muito mental de análise que, inclusive, que nos diferencia muito do animal, né? De análise de futuro e passado para viver presente, né? Então, eu acho que, no meu caso, não é uma opção não abordar esse tema. Seria insuportável, como veio se tornando insuportável viver para mim desse jeito aqui, porque acho que no meu plano de alma, o contrato que eu assinei lá atrás, ele ia trazer o maior número de variáveis possíveis que não pudessem ser processadas no mental. E se eu conseguisse, eles iam vir novas camadas de variáveis. Então, para mim, não era uma opção. Agora, o outro lado é o entretenimento mesmo. A gente gosta e eu acho que ele acaba sendo um exercício interessante porque a gente vê muito quebra de padrão em outras coisas que acabam nos ajudando num processo que eu nem chamo de espiritualidade mais. Não. Mas eu acho que, de novo, a gente pode até ser mais generoso com isso que vocês estavam mencionando aí. Claro que esse era o momento perfeito para fazer meu melhor sorriso búdico e dizer "There's no bicycle". Mas o que me fez rir é o que você estava falando dos adereços na bicicleta, de como eles pesam. Eu vou contar uma história do velho elefante, meu pai, que eu visitei hoje, que emigrou para o Brasil nos anos 50. E ele me contou uma vez que ele estava há poucas semanas no Brasil e ele estava no Rio de Janeiro, diante da praia, e ele viu uma coisa inusitada. Tinha um sujeito com uma bicicleta completamente repleta de espelhinhos.
ele nunca vira uma coisa semelhante, completamente repleta de espelhinhos. E ele ficou pensando o que faz um sujeito encher a bicicleta dele de espelhinhos desse jeito. E ele chegou, e ele falava italiano, e se virou ali e tentou se comunicar com o cara, perguntando basicamente por que tantos espelhinhos ali. E o cara sorriu para ele, um sorriso meio desdentado, todo feliz, e deu uma palavra de resposta, que ele guardou e foi em casa olhar no dicionário o que significava. Ah, que legal. E quando ele entendeu o significado da palavra, ele disse: que país, que terra maravilhosa, que fascinante esse lugar. E a palavra era enfeite. Uau. Então ele ficou pensando, Que maravilhoso um lugar onde as pessoas se dedicam tão plenamente a uma coisa tão inútil. Ele vem de uma cultura germânica, tão inútil, mas que simplesmente pega a bicicleta bem michuruca e deixa ela enfeitada. Ao invés de se preocupar em ter a bicicleta último tipo, com toda a tecnologia, etc., é uma bicicleta enferrujada comum, mas cheia de espelhinhos. Uau. E aí, quando vocês estavam falando, eu não conseguia não lembrar dessa história. Essa história é linda, porque a gente está perdendo a capacidade de enfeitar a vida, não estamos? Eu acho que faz parte daquilo que eu dizia, que você encontra, por exemplo, nos antigos filmes do Fellini. Uhum. A vida, ela é trágica, em um certo sentido, mas ela é maravilhosa dentro da tragicidade dela. Agora, esse sabor agridoce depende de você conseguir ver a poesia, a risada, justamente a ternura, mesmo nas coisas mais difíceis, e de você conseguir trazer uma alegria, uma beleza, etc., mesmo naquilo que, em princípio, é limitado e restrito. Eu acho que, nas últimas décadas, nós vivemos tão completamente o frenesi e a miragem da abundância, do mais, do mais, do mais, do mais, do mais, que nós paramos de desenvolver essa arte e essa capacidade. Nós estamos preocupados mais em trocar de casa, trocar de carro, pegar a última bicicleta, o último tipo, a nova versão, o 2.0, a disrupção e tudo mais, e você não enfeita mais nada, você não embeleza mais nada, porque tudo vai ser supostamente superado por uma versão melhor que vai te deixar envergonhado em relação àquilo que existe com você. Isso vale para as relações, para as pessoas, para os trabalhos, para as maneiras de viver. E eu acho que tem um outro aspecto super importante, que a nossa cultura, ao longo do tempo, por mais que tenha toda uma construção estética, ela tem uma segunda leitura, que a estética é algo fútil, né? Então, como a forma não importa, a estética é algo fútil, né? A gente, e talvez a gente pode aí entrar numa discussão profunda sobre os pensamentos e sobre a origem dos pensamentos, mas é como se nós não devêssemos nos preocupar com o enfeite, com a estética, com a beleza, que isso é fútil, isso, né, como se o conteúdo e a forma eles não conversassem. E essa separação é da nossa cabeça, porque forma é conteúdo e conteúdo é forma. Sim. Então é isso que eu acho. Eu acho que os sentimentos são os enfeites da vida. E a vida só é bela quando os sentimentos estão presentes. E você tem que procurar ser livre para você poder ser o artista da própria vida. E você faz a sua vida, tanto nos valores quanto nas formas, tanto na beleza quanto no sentimento, ser do jeito que você acha que ela precisa ser a cada momento. Então, isso não necessariamente deixa a bicicleta mais pesada, porque não existe a bicicleta, mas existem as intenções. A vida são só as intenções, não? Eu acho que são as intenções e as distrações. Boa. Boa. Isso. As intenções brigando com as distrações. O dia inteiro essa luta da intenção com a distração. E a gente tem, óbvio, que muito mais facilidade de achar novas distrações do que realmente se dedicar às nossas intenções. E eu estava até lendo, assistindo uma aula da professora Lúcia Helena sobre o Steven Pressfield.
e ela estava falando de um dos itens que eu tinha esquecido que tinha no livro, que era o Você S.A. Não sei se vocês lembram dessa parte. Não. Que ela diz o seguinte, que o Você S.A. é você ter você chefe e você subalterno. Justamente para esse chefe sempre conseguir ficar em cima das intenções do subalterno e não permitir que ele caia nas distrações. Então, toda vez que ele começa a ficar muito vaidoso de alguma coisa que deu certo, o chefe vai lá e corta as asas dele. Toda vez que ele começa a acreditar que ele merece um aumento, ou quando ele começa a se punir, o chefe está sempre ali para lembrá-lo do plano inicial, né? E que ele tem o executor que tem que seguir o que foi determinado e o outro supervisionando sempre. Né? Incrível. Maravilhoso isso. Mas o Steven Pressfield é uma figura muito interessante. E é impressionante como o trabalho dele é meio onipresente em alguns... Mas aí você vê, é uma das coisas que você colocou como um defeito nossos, na verdade, Mas é que de eu ficar não tava falando de procurando. defeito, eu não falei no lugar de defeito, Eu tô brincando. não. Porque desse lugar da gente ficar procurando, mas na verdade ele fala de uma coisa que é uma ferramenta imprescindível Claro, para mas- qualquer um que queira sair de qualquer padrão. Eu fiquei meio É um quieto instrumento porque- de libertação grande. Mas eu não estava falando É que você defeito, falou não. de vocês dois serem de um jeito mais do que eu. Eu fiquei quieto porque eu não queria entrar na dinâmica É que da você discussão. talvez nunca tenha tido oportunidade. Eu tive a oportunidade de acessar, em determinado momento, de muita privacidade, que talvez nem a senhora B tenha tido, o Kindle dele, que deve ter aproximadamente 108 páginas. Então, quando você acha que eu e você procuramos as coisas, realmente é verdade, porque nós estamos procurando há mais ou menos uns 5 anos. E o Bi faz isso antes do Kindle nascer. Então, ele tem a biblioteca dele e tal. Aqui, como eu falei antes, chegou uma hora que ele parou de comentar com os outros que ele procurava, porque ele não tinha com quem comentar, as pessoas não entendiam do que ele estava falando. Eu acho que tem Mas eu acho que bastante o de Bi tá verdade. vivendo o pós-pós nosso. Não, mas não. Sem mitologias. Eu queria comentar da história da metáfora que a Luciana conta do Steven Pressfield, que é muito boa, que é exatamente, sem tirar nem pôr, a metáfora central de um livro de um cara chamado Ian McGilchrist, que é um neurocientista importante. O livro dele se chama O Mestre e o Emissário. E o que ele diz? Falando sobre como o cérebro humano tem um defeito operacional aí que precisa ser corrigido. Essencialmente, tem uma parte do nosso cérebro que é para ser o mestre, que ele associa com a metade direita do cérebro, que é absolutamente centrada e que vê a totalidade do momento. E tem uma metade esquerda do cérebro que é o emissário, que é aquela que fica analiticamente observando todos os detalhes e construindo histórias. O que ele diz é o seguinte, que o mestre originalmente mandou o emissário examinar todas as cidadezinhas e todos os lugares do reino. E a ideia original era o emissário ir lá e depois voltar e trazer para o mestre todas as informações do reino que pertence ao mestre. Mas, como o reino é muito grande, o emissário foi indo e foi se dando ares, como se ele fosse dono da coisa toda. E ele começou a agir como, não, porque eu aqui, não sei mais o que, etc. E ele é um reles preposto. E a ideia toda do livro é, nós precisamos lembrar quem é o dono da coisa toda. E que não é o lado esquerdo do cérebro que fica analisando. Ele é meramente o capataz. Em nós mesmos, no nosso próprio cérebro, quem manda é o outro lado. Bacana, né? Bem legal. É a mesma coisa que o Steven Pressfield falou, é lembrar quem manda e quem está lá só executando. E eu acho que dentro da sua primeira pergunta, na verdade a dele, desculpa, eu acho que tem quando o emissário, no caso, é o cara que vai se deparar com todos esses eventos que ocorrem no externo e volta correndo para dentro do escritório, enlouquecido,
com aquele monte de informação, dizendo, né, agora o mundo acabou, agora é a guerra, agora é a peste, É isso. agora é o fim. E o chefe fala assim, obrigado pela informação. Siga tocando sua vida. E, aliás, o que você tem que fazer é isso. E segue. Porque, no fim, cara, se você realmente não separar, não compartimentalizar essas duas coisas, é óbvio que é impossível não contaminar. E você começa a acreditar na história. E aí a sua capacidade de acessar a sua melhor versão para interagir com isso tudo é nenhuma. Sapato, bico fino, paletó de linho, um grande baile eu vou dançar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, lalaia. Sapato, bico fino, paletó de linho, um grande baile eu vou dançar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, lalaia. Bem agarradinho, com o rostinho coladinho, um samba jazz vai encontrar. Menina, vem cá, vem cá, vem cá, lalaia. Danço foxtrot, também dança um bolero. Eu canto chorinho pra começar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, lalaia. Se você dança um tango, machixe pode encontrar. Olha a roda de bambas, convidei pra dançar. Danço foxtrot, também dança um bolero. Rock and roll, quer penetrar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, lalaia. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Sapato, bico fino, paletó de linho, o grande baile eu vou dançar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, lalaia. Sapato, bico fino, paletó de linho, o grande baile eu vou dançar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, lalaia. Bem agarradinho, com o rostinho coladinho, o samba jazz vai encontrar. Menina, vem cá, vem cá, vem cá, lalaia. Danço foxtrot, também dança um bolero. Eu canto chorinho pra começar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, lalaia. Se você dança um tango, machixe pode encontrar. Olha a roda de bambas, convidei pra dançar. Danço foxtrot, também dança um bolero. Rock and roll, quer penetrar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, lalaia. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, pa,